as propriedades dos transistores, dos chips de silicone que a gente usa em computador, quer dizer, que estuda o comportamento da matéria a baixas temperaturas. Essa física da matéria condensada, que é a física aplicada e que tem, sem menor dúvida, o maior número de físicos trabalhando nessa área, tá? Ela explica o que a gente chama de quebra de simetria. Então eu vou tentar explicar o que quer dizer isso. Então, vamos dizer que a gente tem aqui esse copo d'água, tá? Você olha para a água nesse copo e você fala, puxa, a água nesse copo é perfeitamente simétrica. Dentro, qualquer lugar que você olha dentro desse copo, a água é exatamente a mesma. Então você tem uma simetria, que a gente chama de uma simetria espacial. Qualquer lugar aqui dentro, a água é igualzinha. Agora, se eu colocar essa água num congelador e ela virar gelo, o que vai acontecer? Você vai ver que essa perfeição desaparece. Quando você forma gelo, você tem bolhas de ar, você tem fraturas, já não é mais perfeita, aquela simetria. Então, quando você abaixou a temperatura, para você resfriar a água, você está abaixando a temperatura, você quebra a simetria da água. Faz sentido isso? Faz. Essa explicação de quebra de simetria depende de como essas moléculas de água se agregam para formar o gelo. Né? Porque quando você congela, a água forma o gelo e tal. Essa agregação dessas moléculas aí é muito parecida com o tal do bóson de Higgs. Essencialmente, o tal do bóson de Higgs faz a mesma coisa. Ele cria uma espécie de condensação em torno das partículas, dos elétrons, dos quarks, que faz com que seja mais difícil para eles se moverem no espaço. Por exemplo, se você pega uma pérola e joga num copo d'água, ela cai logo. Agora, se você, em vez de ter água aqui, você tem mel, a pérola cai mais devagar. Você aumenta a viscosidade, a fricção. O Higgs é uma espécie de viscosidade da matéria no espaço. Mas isso não é visível. Ele não é visível para a gente. Porque isso é uma suposição, é uma hipótese. Era uma hipótese. Agora parece que a coisa realmente funciona, no sentido que existe pelo universo inteiro um meio invisível, uma espécie de éter. Que aliás, faz uma remissão. Faz uma remissão. A mais antiga das... Exatamente. Agora, o bóson de Higgs, que tipo de contribuição objetiva ele daria, por exemplo, na área da tecnologia? Então, isso é uma pergunta completamente diferente, né? Por que a gente estuda essas coisas, né? Então tem duas explicações para isso. Uma mais romântica e a outra mais pragmática, né? Então eu vou começar com a romântica, que é mais interessante. A gente estuda essas coisas porque nós, seres humanos, precisamos sempre aprender cada vez mais sobre a natureza do mundo que nos cerca, porque, de certa forma, é assim que nós aprendemos sobre quem nós somos. Então, essa curiosidade de sempre aprender mais sobre o mundo, mesmo que seja uma coisa abstrata, um buraco negro, uma coisa que não tem nada a ver, vamos dizer, com a nossa vida do dia a dia, tem a ver com a nossa existência, com as nossas origens, com a nossa razão de ser. Então, existe essa inquietude que tem a ver também com por que você escreve um poema, por que alguém pinta um quadro, qual é o uso pragmático de um quadro? Nenhum. Mas existe um uso de significado, né? Então, essas perguntas científicas mais profundas têm o mesmo tipo de uso, entendeu? De você se entender melhor como ser humano. Do lado prático, existe o seguinte: toda vez que você trabalha numa área da ciência que é uma área em que a tecnologia é forçada a progredir, aparecem benefícios que são assim, você não consegue prever que esses benefícios venham, mas eles estão aí. Então, por exemplo, foi no CERN, nos anos 80, que surgiu a World Wide Web, WWW. Por que surgiu isso lá? Tem nada a ver com as partículas que eles estavam estudando no CERN, mas os físicos precisavam. Como esses experimentos reúnem milhares de pessoas do mundo inteiro, inclusive vários do Brasil, os físicos precisavam de um jeito de se comunicar rapidamente para discutir detalhes de resultados de dados, etc., interpretação. Então criaram essa linguagem, esse hipertexto, para poder ser usado como língua através da internet. Então surgiu ali
Aliás, o backbone deles lá, quer dizer, a central de computação que serve essa web é o maior centro da Europa, né? É o maior centro da Europa. É tão grande que o consumo de energia motivou a construção de mais uma usina É verdade. próxima ao CERN para que pudesse funcionar. Quer dizer, a utilidade, inevitavelmente, ela vem... Não tem a menor dúvida disso, né? Então, quer dizer, eu acho que essa separação que se faz, né, historicamente, entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Então, voltando aí à história dos neutrinos, quando surgiu a ideia dos neutrinos, em 1931, eu acho, foi um físico chamado Wolfgang Pauli que veio com essa ideia de neutrino. Eles estavam, na verdade, tentando entender o decaimento radioativo, porque queriam entender como funciona o átomo. Jamais podiam imaginar que daí viria todas as aplicações médicas, as aplicações balísticas, militares, etc. Quer dizer, tudo isso veio depois, né? Então, às vezes, você não se dá o luxo de arriscar, vamos dizer assim, de pensar essas coisas, de uma certa forma, você travar a possibilidade dos nossos avanços, né? Só para completar essa ideia, toda a nossa cultura digital moderna, tudo que a gente faz digital, que na verdade todos os computadores, celulares, DVDs, laser, GPS, tudo isso veio porque um grupo de cientistas, nas primeiras 2 décadas do século XX, resolveram entender como funciona o átomo. Professor, desculpa, me queria perguntar? Não, eu só queria voltar àquela questão sua mesmo.